Olá a todos, hoje 17 de maio de 2020, vivendo ainda aqui no Rio de Janeiro, sob o regime de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. Como eu tenho sempre buscado fazer nesse espaço, trazer uma mensagem contextualizada ao tempo e ao momento em que nós estamos vivendo. E hoje, como base da nossa reflexão, nós vamos meditar uma passagem que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 4, do verso 13 ao 16, que diz assim: Ouço agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então, Tiago aqui, ele faz um alerta, ele diz, ouçam, né? E a partir daí ele discorre, ele faz um alerta e chama atenção, né? E ele chama atenção para os erros, ou erro, que aquelas pessoas estavam cometendo, e aí ele passa o ensino e faz uma correção. Então, aqui no verso 13, diz assim, ouçam vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano e faremos negócio e ganharemos dinheiro. Primeira questão aqui, não é errado o homem planejar, não é errado o homem projetar. O homem tem que planejar. Tudo se desenvolve a partir de um planejamento, de uma ordem, de uma organização. Mas a questão aqui é o homem se colocar de forma presunçosa que ele está determinando. Hoje ou amanhã iremos a esta ou aquela cidade, passaremos ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Como se o controle fosse totalmente dele. Mas ele, quanto homem, ele não tem o controle total do tempo, das circunstâncias e das coisas. Salomão faz um alerta lá no Provérbios, no capítulo 16, no verso 9, com relação a isso. Salomão diz assim, seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, ou seja, o homem pode projetar, pode planejar, mas quem determina os passos, quem determina o desenvolvimento, o andamento, é Deus. Não é o homem. O homem não está no lugar de Deus, não pode se colocar no lugar de Deus nesse aspecto. Então, ele não tem o poder que Deus tem. Então, esse é o primeiro alerta que Tiago fez. E esse é um ensino que vem da parte de Salomão, o homem mais sábio que já existiu. No verso 14, diz assim, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. O homem não tem conhecimento total do futuro. Ele não pode prever com exatidão o futuro. Porque o homem não é Deus, ele não tem essa ciência. Só quem tem esse conhecimento, quem tem essa capacidade, é Deus. Então, mais uma vez, o homem erradamente se coloca no lugar de Deus ou como Deus, como se ele pudesse prever o amanhã e ter controle do amanhã. E novamente Salomão nos ensina dizendo assim, lá em Provérbio 27, no verso 1, capítulo 27, verso 1, diz assim, não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Então o homem não pode se gabar, ele não sabe o que vai trazer. Ele não tem esse conhecimento, ele não é Deus. Ele é homem, ele é limitado. E aqui, mais uma vez, a gente vê a condição de erro do homem. E aí, na sequência, Tiago os alerta, diz assim, vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, tem um tempo determinado. Tem uma vida estabelecida em um tempo curto.
né? E aí, Davi lá no Salmo 39, no verso 4 e 5, com relação a isso, diz assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Então Davi reconhece isso. Davi reconhece a sua fragilidade e o seu não conhecimento, porque ele pede a Deus: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quanto eu sou frágil. Está claro que Davi nos ensina aqui. A colocação de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha humildade de se colocar diante de Deus. E Davi foi um rei poderoso. Davi foi pai de Salomão, segundo rei de Israel. E Davi, com toda a sua capacidade, Davi se coloca em humildade diante de Deus e declara que ele é frágil, e declara que ele não sabe os dias e que a sua vida é temporária, é passageira, é como um sopro. Davi reconhece a sua limitação, Davi reconhece a sua humanidade. E aí nós temos que aprender com Davi que, enquanto humanos, nós somos frágeis, nós somos limitados e a nossa vida é breve. Nós não somos Deus. Não temos essa condição. Mas Tiago faz esse alerta. O que é a vida? O que é a vida de vocês? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. É nada. A fragilidade da vida humana. Mas a condição que ele alerta aqui é o sentido de contrário. É o homem se colocar como ele fosse o senhor da situação e que ele tivesse o controle de tudo. Isso não é verdade. E lá no verso 15, ele faz um outro alerta, e aí ele ensina, diz assim: ao invés disso, você deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E aí, novamente, Salomão nos ensina, lá em Provérbios, capítulo 19, no verso 21, ele diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Né? Então, Tiago diz, ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isso ou aquilo. E Salomão diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, era isso que o homem tem que fazer. Era isso que ele alertava e é isso que ele nos alerta. É isso que nós temos que fazer. Prevalece o propósito do Senhor. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. É de acordo com o propósito de Deus. Nós não podemos cair na armadilha de achar que temos o controle, que somos soberanos. Não somos. O homem pode fazer plano, nós podemos projetar muitas coisas. Mas o propósito prevalece, o propósito do Senhor. E aí como é que nós nos vemos no momento e na situação que nós vivemos hoje? Quanto nós projetamos? Quantos projetos parados? Quantos projetos anulados que foram dados como certo? Quanto investimento de tempo, de dinheiro perdido? Porque o homem achava que ele tinha um controle, que estava tudo determinado e tudo decidido. Mas no tempo que nós estamos vivendo, Deus tem nos mostrado que não é assim. Que não é assim. Nós não podemos determinar o amanhã, nós não podemos determinar o tempo da nossa existência. Isso pertence a Deus. Só Deus tem essa capacidade. O homem não. Lá no verso 16, ele diz assim: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. E aí ele alerta vocês que se vangloriam das suas pretensões. Né? E aí eles estavam se vangloriando. E o que é se vangloriar? Se vangloriar é se exaltar, é se enaltecer, é se engrandecer, é se gabar e se louvar. Era esse erro que eles estavam cometendo. Vocês que se vangloriam das suas pretensões, pretensiosamente se vangloriavam. Mas isso está errado. E aí o apóstolo Paulo
Lá na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 17 e 18, Paulo sendo confrontado na sua liderança, no seu ministério, por parte daquela igreja de Corinto, e alguns puxando para si, se vangloriando, querendo se exaltar, ser reconhecido numa posição que não tinham, e aí por isso a posição de Paulo estava sendo por alguns questionada. E Paulo diz assim: apesar de tudo, quem se gloriar, se glorie no Senhor, porquanto quem se vangloria não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Cuidado com a lábia do diabo. Então, nós temos que tomar cuidado com a lábia do diabo. Ele diz assim, ó, apesar de tudo, quem se gloriar, gloria-se no Senhor, porquanto quem se vangloria não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomendar. E aí eu observo aqui, cuidado com a lábia do diabo. Porque a vanglória, quem se vangloriou primeiro foi o diabo. É maligno. Isso é maligno. E se eu e você não vigiarmos, nós podemos cometer o mesmo erro que muitos já cometeram. Com certeza, se não vigiar, muitos vão cometer. O homem é sujeito a uma síndrome, que eu destaquei aqui como síndrome de Lúcifer. E o que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que define as manifestações clínicas de uma ou de várias doenças. São sinais ou sintomas de uma doença. Então, o homem pode dar sinais de uma doença. E a doença da soberba, do orgulho, da vaidade, de se enaltecer, de se engrandecer. E quem fez isso, é mestre em fazer isso e conduzir para que o homem faça isso, é o diabo. Lá em Isaías, no capítulo 14, no verso 12 ao 14, diz assim: antigamente você pensava assim, subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus, reinarei lá, longe do norte, no monte onde os deuses se reúnem. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Ele dizia, subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus, o Altíssimo. Embora Isaías esteja se referindo aqui ao rei da Babilônia, mas prefigura o diabo, né? E nós vemos aqui qual era a intenção do diabo. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus. E Ezequiel, no capítulo 28, no verso 13 ao 17, diz assim, você vivia no Éden, o jardim de Deus. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio das pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, isso levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza. Então eu joguei no chão a fim de servir de aviso para outros reis. Embora Ezequiel esteja se referindo aqui ao rei de Tiro, mas também, como Isaías, que prefigura o diabo, era ele, era o querumbi da guarda ungido, anjo protetor, anjo de luz, Lúcifer. E aí ele cai. Ele cai. E é interessante porque não satisfeito com a sua queda, ele caiu por uma exaltação, porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser igual a Deus. E ele busca o louvor dos homens, ser adorado, se vangloriar, para se colocar na posição de Deus. Mas ele caiu e ele não consegue. Isso ele jamais conseguirá. Mas é interessante que ele pode influenciar os homens. Ele pode influenciar as pessoas. E aí vem a síndrome do Lúcifer. Aí vem a doença, né, da soberba e da altivez. Lá no Jardim do Éden, no capítulo 3,
falando acerca da queda do homem, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Serão como Deus. Então ele, que se arrogava a ser como Deus, ele engana a mulher, engana o homem, e diz que eles seriam como Deus. A mesma proposta que ele tinha para si, ele transmite e seduz a mulher com essa proposta. Seduz o homem com essa proposta. E o homem cede e cai nessa armadilha. E aí o homem é expulso do jardim. E toda soberba, ela traz queda. O homem jamais vai poder se igualar a Deus. Jamais o homem vai poder estar no lugar de Deus. Mas aí, a sedução que ele lançou aqui é ser igual a Deus. E essa é uma condição que muitos homens buscam. O homem busca muitas vezes, por meio da ciência, imitar a Deus, ou querer se sobrepor a Deus, achando que por meio da ciência ele pode superar a criação de Deus. Jamais o homem conseguirá. Porque Deus capacitou o homem de inteligência, Deus capacitou o homem de sabedoria, mas jamais o homem pode atingir a condição de Deus. Jó, na trajetória da sua vida, do seu sofrimento, de toda a sua saga, e sua saga é muito conhecida, né? E Jó, em todo o seu sofrimento, ele foi interpelado por alguns amigos, e ele dialogava, ele debatia com eles. E no final, Jó começa a questionar algumas coisas a respeito de Deus, coisas que ele não sabia, coisas que ele não entendia. E aí, no final da história de Jó, lá no capítulo 38, no verso 1 e 4, até então Deus não se manifestava, mas quando Deus se manifestou, Deus fala assim com Jó: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse-lhe: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homens. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Então, Deus questiona Jó e fala: vem cá, você sabe muito? Onde você estava quando eu fiz tudo? E aí, segue o diálogo, segue a história, e Deus interpela Jó e coloca para Jó uma série de circunstâncias a respeito da criação que Jó jamais teria condição de saber, né? E aí depois de toda observação que Deus faz para Jó, de toda a correção que Deus faz com Jó, Jó entende. E aí lá no capítulo 42, já chegando no final da história de Jó, depois que Deus discorre tudo para Jó, aí Jó se pronuncia e fala assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei, ou vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. E Jó diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso me menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó tem uma condição de humildade diante de Deus.
Jó reconhece a sua humanidade, a sua pequenez e se arrepende da posição que ele buscou ter diante de Deus. E ele diz que reconhece, por isso me menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconhece, se arrepende, entende quem ele é diante de Deus. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, que o mundo parou e que o homem não encontra saída para essa situação e que estamos vivendo, que o homem possa entender a sua limitação e entender que quem é soberano é Deus, que os propósitos dele se cumprem, que o homem é limitado. Essa situação que nós estamos vivendo nos mostra a limitação do homem, nos mostra a fragilidade do homem, como o Tiago discorreu aqui. O homem não tem controle da sua vida. Parou tudo, o mundo parou. E não é só um lugar, uma região. É praticamente o mundo todo. Eu digo praticamente porque tem tribos isoladas, tem comunidades isoladas, mas mesmo assim, em sentido geral, o mundo parou. Tudo aquilo que o homem projetou não aconteceu. Né? Hoje alguns já dão como um ano perdido. Quantos planos feitos e não realizados? Por quê? Porque o controle não é do homem, o controle é de Deus. E aí o homem precisa reconhecer a sua fragilidade, a sua dependência de Deus. O erro aqui não era fazer o plano. O erro era fazer fora da dependência de Deus, de forma independente e autônoma. Presunção do homem. Presunção. E aí essa é a doença da humanidade. É a síndrome de Lúcifer que contagiou o homem. É a presunção. Mas o homem tem que se arrepender, se humilhar e se voltar para Deus. E eu quero encerrar aqui destacando a presunção do homem, que eu entendo a partir desse texto de Tiago. Ele diz assim: hoje ou amanhã, né, iremos a tal cidade, ali ficaremos um ano fazendo negócio e ganhando dinheiro. Então, ele diz aqui, hoje ou amanhã. Quer dizer, quem determina o dia é ele. O homem determina o dia. Hoje ou amanhã eu determino. Iremos a tal cidade, eu determino o lugar. Ali ficaremos um ano, eu determino o tempo. Fazendo negócio, eu determino as atividades. Ganhando muito dinheiro, eu determino o resultado. Então, eles agiam aqui, como o Tiago destacou, né? Que determinava o dia, determinava o lugar, determinava o tempo, determinadas atividades e o resultado. E agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, o homem não determina o dia, o homem não determina o lugar, o homem não determina o tempo, não determina as suas atividades e o resultado. Todas as atividades, ou grande parte das atividades, foram paralisadas. E muitos que tinham projetado fazer uma viagem, passar um ano ou mais, como Tiago acentua aqui, não viajaram. Quantas viagens canceladas? Quantas viagens canceladas? Então, Deus está nos ensinando nesse tempo, a todos nós, que Ele é Deus e nós somos humanos. Que Ele é o Todo-Poderoso e não nós. Que Ele é soberano e não o homem. Nós vivemos debaixo da soberania de Deus. E que nesse tempo você não caia na armadilha e não entre nessa síndrome de Lúcifer. Não se enalteça, não pense de você aquilo que você não é. E Deus está nos ensinando. E lembrando de Jeremias, quando Deus corrige lá Israel, e manda Jeremias à casa do oleiro, e lá ele entra lá e vê o oleiro fazendo um vaso, né, e o vaso quebra, ele vai fazer de novo, e era metáfora, era simbólico, que Deus queria falar com Jeremias, e diz, não, é para fazer de novo. E Deus faz uma citação, uma observação interessante para Jeremias. Por acaso,
pode o barro dizer o que eu faço? Por acaso pode o homem dizer o que eu faço? O barro pode dizer aqui ao oleiro o que ele faz? Não. Nós somos barro, querido. Ele é o oleiro. É ele que faz. Então, para nós cristãos, é tempo de descermos à casa do oleiro. É tempo de sermos refeitos. É tempo de tratamento de Deus, é tempo de conserto de Deus. E esse conserto, ele é geral. O conserto é geral, é para toda a humanidade. E que você fique atento e seja sensível à ação de Deus. Que Deus possa fazer aquilo que, como Jó colocou, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó disse, eu sei que tudo pode e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Os propósitos dele se cumprem. E tem uma citação que eu acho especial, que Jó fez no final, no verso 5 do capítulo 42, e esse é um dos meus versos preferidos da palavra de Deus. Ele diz assim, com os ouvidos eu tinha ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Que toda essa saga que nós estamos vivendo, que tudo isso que nós estamos atravessando, que nós possamos, no final de tudo isso, estarmos mais próximos de Deus. E que muitos que conheciam Deus só de ouvir falar, possam declarar, agora os meus olhos te veem. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Tome cuidado. Vigia. Porque esse é um tempo que nós podemos não nos contaminarmos com esse vírus, mas sermos contaminados com a vanglória, com a soberba, com a altivez que vem do diabo. Que você vigie e que Deus te abençoe e que Ele cumpra os propósitos dele. E que nós possamos orar a Ele e rogar a Ele para que Ele venha abreviar esse tempo. Para que Ele, como soberano que Ele é, venha cumprir a vontade dEle, mas venha nos livrar dessa situação em que nos encontramos. Que depois disso, nós possamos sair dessa situação que nos encontramos, como novas pessoas, vivendo um novo tempo de Deus, um tempo abençoado por Deus. Deus te abençoe, rica e abundantemente, em nome de Jesus.